Havendo número regimental, declara aberta a segunda reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. Com base em suas atribuições... Questão de ordem, presidente. Só um minutinho, deputada, já vou passar para a senhora, só fazer alguns informes e já passa a questão de ordem. Com base em suas atribuições de supervisão da ordem dos trabalhos, baseado no artigo 16 do Regimento Interno, esta presidência esclarece que alguns requerimentos não foram recebidos por esta comissão, pois não atendem aos requisitos de admissibilidade previsto, conforme o artigo 137 do parágrafo 1º, inciso 2º da linha 6. É dever da presidência devolver ao autor da proposição de forma manifestante antirregimental. Assim, requerimentos que tenham por único objetivo tumultuar os trabalhos legislativos desta comissão, com conteúdo de cunho discriminatório, não foram recebidos. Eu preciso fazer o informe de que alguns requerimentos que foram apresentados à equipe técnica da comissão não foram recebidos porque foram entendidos pelos técnicos como requerimentos que não estavam dentro do regimento. Não houve uma avaliação política sobre o tema, simplesmente uma análise técnica baseada no artigo 137, no parágrafo 1º do inciso 2º da linha C. Não foi, eu nem sequer tive o conhecimento, fui informada de que os requerimentos eram não regimentais e dei de ofício para que a assessoria, então, considerasse eles não regimental. Pela ordem, a deputada Cristianito. Acho que foi. Foi? Foi? Questão de ordem, presidente, baseado... Questão de ordem, deputada Cris. Com fundamento nos artigos 24, 137 e 255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, levanto a presente questão de ordem para registrar a situação que, ao meu ver, cerceia o exercício das prerrogativas dos membros desta comissão. Há pelo menos 3 requerimentos de minha autoria, da deputada Júlia Zanato, de outros parlamentares aqui, que foram enviados a essa comissão ontem. Inclusive, eu tenho aqui a ordem. E não tem como, sinceramente, dizerem que não tinha pertinência temática, não tinha cabimento, ou então questão de admissibilidade, porque são totalmente pertinentes a essa comissão. Todos os requerimentos tratam de matérias inequivocamente inseridas no campo temático desta comissão, conforme os artigos 24 e 32, inciso 24 do Regimento Interno. O artigo 137 do Regimento Interno é claro: o recebimento de proposições é ato administrativo vinculado. Não cabe à presidência ou à secretaria filtrar o que será numerado, ou seja, basta um carimbo de recebimento e, portanto, a indicação de um número. Mesmo que houvesse questionamento de mérito, o rito exige o recebimento seguido de despacho de devolução fundamentado, para que possamos exercer o direito ao recurso previsto no parágrafo 2º do mesmo artigo. Entendam bem, há os seguintes passos, justamente, com os requerimentos aqui, para que, de fato, a gente possa entender o que está acontecendo. Quais são esses passos? Envio, o primeiro requisito, envio do documento pelo gabinete. Segundo, recebimento pela secretaria da comissão. Foi exatamente isso que não aconteceu. Terceiro, decisão da presidência quanto à competência e se pauta ou não a proposição. Diante disso, causa estranheza que, nesse caso específico, sequer tenha sido realizado o ato inicial de recebimento, impedindo, inclusive, o exercício do direito de recurso previsto no parágrafo 2º do artigo 137 do Regimento. Observem que o passo de recebimento pela secretaria é mero ato de expediente. É como se fosse, na época do papel, um carimbo de recebido e uma numeração do documento. Até isso nos tem sido negado. Tenho prints aqui, inclusive, para relatar. O requerimento, por exemplo, que eu protocolei, requerimento de moção de repúdio às declarações afrontosas de Vossa Excelência no tweet, chamando mulheres de cadelas, dizendo que latem, chamando de escória, de esgoto da sociedade e por aí vai. Nós somos mulheres, nós não somos absolutamente nada disso. E justamente fizemos sim uma moção de repúdio. Agora, eu não sei qual é a seletividade dessa comissão justamente para não receber, dizendo que não é pertinente. Por quê? Porque nós não podíamos votar aqui um requerimento de moção de repúdio, sendo que, sinceramente, a própria eleição no primeiro escrutínio ficou muito claro que a maioria absoluta desta comissão rejeitou a chapa de Vossa Excelência, então nem Vossa Excelência deveria estar aí presidindo. Então, senhora presidente, queria trazer aqui esse fundamento justamente para que a gente pudesse ter esse imediato recebimento dos requerimentos pendentes, porque isso, inclusive, nos impediu de extrapauta. Então, tá aí justamente o golpe. Porque não queriam que a gente apresentasse a extrapauta, não receberam para que não houvesse número para que nós pudéssemos fazer essa indicação. Agora, o da presidente, todos foram recebidos, né? Só os nossos que não. Os da presidente, todos foram rapidamente recebidos. Agora, os das deputadas, que divergem, que pensam diferente, as cadelas, os esgotos da sociedade, a escória, essas não podem ter o requerimento recebido. Então, eu queria entender isso da parte da mesa, por favor.
Obrigada. Só um minutinho. Questão de ordem também, senhor presidente. Questão de ordem, Só um presidente. minutinho, já vou dar a questão. Já... A minha prima Vitória Barreto está desaparecida no Reino Unido. Questão de ordem, presidente. Eu já vou dar a questão de ordem e vou primeiro responder a questão de ordem da deputada Cristonieto. Deputada, a informação que nós... Cuidado, gente, por favor. A informação que nós recebemos era de que não era regimental, não cabia e tinham uma avaliação técnica. Eu vou pedir para que se faça uma revisão dos requerimentos apresentados pela senhora e caso o regimento tenha sido usado de maneira incorreta... Existir para trabalhar com mulheres que somem, não para vocês brigarem entre si. Aí, muito bem. Vai lá, vai lá. E traz a foto que eu tinha ficado de mostrar para eu mostrar. Sim, sim, sim. Vamos, e na próxima reunião nós acolheremos, caso haja de fato uma interpretação. Mas não foi de essa que informação que nós recebemos, presidente. Só para deixar isso muito claro. Tudo bem, mas agora esta presidência te informa que a informação que esta presidência recebeu era que os requerimentos não tinham base regimental. Eles eram fora do regimento, não cabia as competências desta comissão. Vossa Excelência está fazendo uma posição, uma questão de ordem, dizendo que os requerimentos estão dentro do regimento e cabem a esta presidência. Eu vou pedir para que a secretaria reavalie a posição da secretaria e caso os requerimentos estejam, de fato, dentro do regimento, nós iremos acolhê-lo e colocá-los para votação na próxima reunião sem nenhum tipo de problema. Agora, com relação a uma fala de Vossa Excelência tira de contexto uma postagem na internet para dizer que havia ali um xingamento às mulheres. Isso completamente é inequívoco. Aquela postagem não se referia às mulheres, aquela postagem se referia exatamente ao esgoto da sociedade, que é a internet, que é Então, as Vossa redes Excelência sociais. reforça aquilo que Vossa Excelência disse. Claro, então, ao invés de se presidente. retratar publicamente, Imagina, todas as mulheres deputada. moralmente que se Presidente, sentiram questão de ofendidas, ordem. Vossa Excelência Imbecis reforça com e maior. aí Cis. acha que tá tudo bem. Tá se referindo a quem? Questão de Imbecis. ordem pra- Imbecis. questão de ordem pra Imbecis quer dizer o quê? Todas dizer o as quê? cis, não é isso? Deputada Presidente. Ana Ortiz. Deputada Ana Presidente, Ortiz. primeiro lugar, presidente, a inadmissibilidade, ela não pode ser genérica. Nós temos 3 requerimentos aqui que não foram aceitos, segundo a senhora falou, o artigo 137, inciso C, por serem antirregimental. Qual é a fundamentação em relação a cada um deles? E segundo, a presidência ela não é informada que é antirregimental, a presidência tem que analisar um por um. A minha sugestão aqui, e aproveitando que a senhora se fez referência a um deles, que é um repúdio à presidente da Ser Mulher, pelas falas que foram agora confirmadas, né, pela senhora, dizendo que nós somos imbecis, nós somos cadelas que latimos, somos o esgoto da sociedade. Esse assunto, ele diz respeito, sim, ele se não diz respeito aqui a Ser Mulher, diz respeito a qual comissão. E nós precisamos que esses requerimentos sejam analisados. Aí, presidente, não pode ficar para a próxima reunião da comissão, tem que ser para hoje. Porque não foram feitos o rito adequado, porque a inadmissibilidade não pode ser dada de forma genérica, tem que ser explicado um por um. Questão de ordem. Questão de Não, ordem. presidente. Questão de ordem. Não, só um pouquinho, desculpa, Júlia. Mas Tem só a um questão pouquinho. de ordem de um deputado hétero homem Não, aqui também depois, só- né? Tá, mas antes do... Presidente. Não, claro, eu vou esperar. Eu vou falar... Homem aqui tem... Eu vou falar de novo porque ela não ouviu. Presidente, eu vou repetir toda a minha questão de ordem porque a senhora não estava ouvindo. Não ouviu, a senhora estava conversando com outras deputadas. Mas eu quero falar de novo. Tudo bem, fica à vontade. O tempo tá no tempo do questão Muito de... obrigada, presidente. A questão é a seguinte, nós temos 3 questões de ordem. A primeira, visita técnica ao presídio feminino. Segunda, uma audiência pública para tratar sobre violação de liberdade de expressão. A terceira, repúdio à presidente da Ser Mulher pelas suas falas ditas no Twitter que nós somos imbecis, com o cis de forma com letras maiúsculas, que faz referência a todas nós mulheres que nos identificamos com o nosso próprio gênero, que nós somos o esgoto da sociedade e que estamos aqui latindo, ou seja, que nós somos cachorras. Esses
3 requerimentos, eles dizem respeito a esta comissão, não dirão respeito, obviamente, a outra comissão, inclusive um deles é da própria presidente do Ser Mulher. A inadmissibilidade alegada a partir do artigo 137, inciso C, por serem antirregimentais, ela não pode ser arguida de forma genérica, ela tem que ter a motivação um por um. Segundo, então, precisa fundamentar. E segundo, a presidente da comissão, ela não é informada que é antirregimental e simplesmente não aceita. Ela precisa analisar cada um desses requerimentos antes. E isso não pode ficar para a próxima reunião, tem que ficar para essa, porque temos erros aqui em relação ao entendimento de como foi feito essa recusa, né, a não admissibilidade desses nossos requerimentos. Obrigada. Obrigada, senhora deputada. Questão de ordem. Questão de ordem. Pela ordem, eu vou responder a questão de ordem e depois vou passar as demais questões de ordem. Deputada Ana, acolho a questão de ordem de vossa... Anne, perdão. Eu não tenho como saber todos os nomes de cor, peço desculpa a vossa excelência de trocar Anne por Ana. Deputada Anne, acolho a questão de ordem de vossa excelência e no momento oportuno lhe darei a devolutiva. Para contraditar a deputada Fernanda Melchiona, depois a deputada Júlia, a deputada Clarissa e o deputado Pastor Eurico. Obrigada, presidenta Érica Hilton. Eu quero, nesses 3 minutos que eu pedi a Vossa Excelência para contraditar, porque nós não pretendemos contraditar cada uma das falas lamentavelmente provocativas que nós estamos vendo na Comissão da Mulher. Porque aqui nós vemos um claro intuito de obstrução, de tentativa de inviabilizar o trabalho das comissões. Algumas deputadas que eu nunca vi na comissão, que afinal acompanho essa comissão há muito tempo, presidenta Érica, e que eu nunca vi nessa comissão com urgência para pautar temas relativos à vida das mulheres. Outras, sim. Aí é impressionante, elas não conseguem nem respeitar uma pessoa falando, mas eu pedi para contraditar, porque eu acho que tem 2 assuntos muito urgentes e eu sei da sensibilidade de Vossa Excelência. E a população, que é quem garante o funcionamento da Câmara, quem paga o salário dos deputados e deputadas, aliás, altos demais, na minha opinião, quem paga toda essa estrutura que espera uma série de coisas que não vê resposta, se indigna por alguma razão. Nós temos a prima de uma brasileira desaparecida 15 dias no Reino Unido, 15 dias, que está querendo falar com a comissão. Nós atendemos, e eu sei, em nome de Vossa Excelência, fomos receber a Miriam Stein, que está com esse caso gravíssimo da Vitória Figueiredo, desaparecida há 15 dias, e nós queremos atuar o mais rápido possível para colocar em contato com o consulado, com a embaixada, com a Polícia Federal, como falou a deputada Sam e a deputada Adriana, perdão. Então, esse assunto é urgente e eu quero contraditar, pedindo para aqueles e para aquelas que não se causam ou se não se comovem com o fato de que no Brasil a cada dia 4 mulheres são assassinadas por serem mulheres, que não se comovem que a cada 6 minutos alguém é estuprada, e eu digo alguém porque a maioria são mulheres e meninas, que não se comove com a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Aliás, muitas das que estão aqui obstruindo votaram contra a igualdade salarial para as mulheres, e que não se comovem com as pautas das mulheres, que pelo menos se comova com o caso de uma brasileira desaparecida no Reino Unido, que pede para ser ouvida por essa comissão e pedem para parar de fazer palanque e circo, com todo respeito aos palhaços, para atender o caso concreto da Vitória Figueiredo. E segundo, dizer que tem um projeto muito importante que pode salvar crianças, deputada Adriana, que a senhora é relatora, e que está na pauta que você está inviabilizando, que permite medida protetiva de urgência para crianças de 4, 5, 6, 7 anos que possam estar submetidas a estupro, a violência sexual e até assassinatos. Coisas que não são estendidas hoje pelo judiciário, quando o judiciário não funciona e permite aos delegados e delegadas usar essas medidas protetivas. Então, por favor, deixe a comissão trabalhar. As mulheres brasileiras clamam pelo direito a ter direitos, a ser localizada com vida e as crianças a viver. E parabéns, deputada Érica, pela sua presidência. Nós temos muito orgulho da primeira mulher trans presidente da Câmara das Mulheres. Só para deixar registrado que mantém a ordem do plenário, presidente. A atribuição de manter a ordem do plenário é de Vossa Excelência. Por favor, mantenha a ordem.
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!